Prezado Padre Eduardo, irmãos e irmãs em Cristo, é uma grande alegria perceber que somos um grande número hoje participando da missa na Sé Catedral. Para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, a oitava da Páscoa, e hoje a oitava da Páscoa, é como se nós estivéssemos celebrando o mesmo domingo da Páscoa. Esta primeira semana depois da Páscoa, esta semana com 8 dias, é como se fosse apenas um dia. E durante esta semana, todos os dias, nós vamos ouvir diferentes relatos da ressurreição de Jesus. No texto do Evangelho de hoje, nós encontramos duas mulheres. Estas duas mulheres que no dia da ressurreição foram se encontrar com Jesus logo pela manhã. O texto nos diz sobre Maria Madalena, e a outra mulher possivelmente é Maria de Cleofas, outra que estava com Jesus no momento da sua crucifixão. Algo deve nos questionar. Os apóstolos que viveram com Jesus tanto tempo, que aprenderam tanto com Jesus, não estavam junto com estas mulheres. Possivelmente por medo, talvez por falta de fé. Os apóstolos de repente abandonaram o Senhor e ficaram em casa. Porém, estas duas mulheres foram ao encontro de Jesus. As mulheres seguramente são pessoas, e aqui as comparações às vezes não são boas, mas as mulheres são pessoas de muita fé. As mulheres são pessoas que parecem que têm um carinho especial, e recebem um carinho muito especial da parte de Deus. Como que vocês, mulheres, são abençoadas. É por isso que as mulheres não podem entrar em uma tendência da atualidade, onde as mulheres querem ser como os homens, e querendo ser como os homens, querem ter aquilo que os homens têm de pior. Uma mulher deve ser uma pessoa de fé. Uma mulher deve ser uma pessoa que transmite, através da sua presença, através da sua palavra, a presença de Deus e a presença de Nossa Senhora. O Evangelho amanhã vai nos falar mais sobre Maria Madalena, então possivelmente o padre vai refletir mais sobre as mulheres. Tem um detalhe no Evangelho de hoje que chamou muito minha atenção. Jesus disse assim para as mulheres: ide e anunciai a eles, aos discípulos, ide e anunciai aos meus irmãos que eu ressuscitei. Esta palavra irmãos é algo novo. Jesus nunca havia chamado seus apóstolos de irmãos. Nós sabemos que as pessoas podem chamar a Deus por Pai, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Jesus, em um determinado momento, diz no Evangelho que os apóstolos eram amigos. Parece até um escândalo, imagina, de repente Jesus chama os apóstolos de amigos. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus usa uma nova terminologia. Jesus chama os apóstolos de irmãos. Na Sagrada Escritura, primeiramente, Deus é o Pai de cada um de nós. Depois, com Jesus, Deus se torna nosso amigo. Depois, agora, no momento da glorificação, desde a cruz, o Evangelho de São João nos narra isso, Jesus se torna nosso amigo. Existem duas realidades, existem dois pontos que esta palavra amigo chama a nossa atenção. A primeira delas, a palavra irmão chama a nossa atenção. A primeira delas, por mais que muitas vezes os irmãos estão separados, estão longe, um não tem muita afetividade, muito carinho para com o outro, o que pode acontecer. Às vezes, nós gostamos mais de uma pessoa estranha do que de uma pessoa da própria casa, mas irmão é irmão. Irmão é alguém que tem o mesmo sangue. Irmão é alguém que tem o mesmo pai, irmão é alguém que tem a mesma mãe. Irmão é alguém muito próximo. Jesus chamando a cada um de nós, quando ele chamou os apóstolos de irmãos, Jesus está dizendo que ele se preocupa conosco. Jesus está dizendo que nós somos um com ele. Jesus está dizendo que nós não somos estranhos,
Que belíssima palavra. Se o padre perguntasse quem é Jesus para você, alguns diriam, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu amigo, mas hoje Jesus disse que também Ele é nosso irmão. Segundo ponto que chama muito a minha atenção, e para mim esse daqui é o mais forte da palavra irmão. O que havia acontecido com os apóstolos no momento da cruz? Tinham abandonado Jesus. Pedro tinha traído Jesus 3 vezes. Com exceção de João, ninguém estava junto com Jesus no momento da cruz. Jesus, como humano, como pessoa, seguramente estava decepcionado, estava triste, ele tinha sentimentos. E na primeira oportunidade que ele teve de mencionar os apóstolos, ele poderia dizer os traidores, ou aqueles que diziam ter fé, aqueles que diziam seguir-me, ou os meus amigos. Mas na primeira oportunidade que Jesus teve de mencionar os seus discípulos, Jesus utilizou a palavra irmãos. Jesus tem uma capacidade enorme de pagar o mal com o bem. Jesus tem uma capacidade enorme de ser misericordioso. Esta é a semana da divina misericórdia. Por mais que seja difícil, é impossível ser cristão, é impossível ser católico sem ser misericordioso. No momento que Jesus foi traído, Jesus qualifica ainda mais a maneira que ele trata os seus apóstolos. Passam a ser irmãos. O padre encerra esta reflexão dizendo, Jesus falou para aquelas mulheres, não tenham medo. E se Jesus chamou os apóstolos de irmãos, e nós somos irmãos de Jesus, não precisamos ter medo. Medo de circunstância nenhuma desta vida. Medo de pessoa nenhuma nesta vida. Medo de nada que possa acontecer com cada um de nós. Quem tem Deus está seguro. Quem tem Deus está em boas mãos. Quem tem Deus, e podemos dizer isso a partir do evangelho de hoje, muito mais do que um Senhor, tem um irmão, tem um amigo. Façamos nossa oração, peçamos que estas palavras de Jesus às mulheres caiam no nosso coração. Caiam no nosso coração e produzam frutos, frutos de alegria. Um dos primeiros frutos da ressurreição é a alegria. Que tenhamos alegria de sermos tratados como irmãos do Senhor. Que tenhamos a mesma alegria que seguramente os apóstolos tiveram, de saber que o Senhor não os abandonou, e mesmo depois da traição, os tratou ainda melhor.